Eu pensei nessa live quando eu fui convidada para falar desses 3 temas, para poder trazer a visão da população negra. Então, eu sou membro do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Colatina, e também sou membro do Coletivo Negro Abaraió, que está aberto sempre para receber novos membros. Participam alunos, servidores. Então, se você, aluno negro ou aluno branco que queira participar do Coletivo Negro, só entrar em contato com as redes sociais da escola, que Fabrício repassa para a gente. Nós somos um grupo, a gente se ouve, resolve problemas, se reúne para comer, essas coisas assim. É mais um grupo de apoio que o povo negro tanto precisa, né? Pode começar, Fabrício. Passa o slide aí para mim. Então, vamos lá. A primeira coisa aí que eu fiz questão de colocar na minha apresentação é em relação à igualdade racial e desenvolvimento sustentável. Porque desenvolvimento sustentável não se faz sem igualdade racial. Então, me apresentando, além de ser membro do NEABI e do Coletivo Abaraió, eu também sou membro da Comissão Permanente de Confirmação de Autodeclaração do IFES, que está relativo aos processos seletivos de ingresso. Essa comissão trabalha tanto nos ingressos para servidores quanto no ingresso para aluno. A gente iria começar justamente agora nesse processo seletivo de meio de semestre, mas por causa da pandemia, como o Fabrício lembrou, está tudo suspenso, não vai ser possível. E eu também me identifico como mulher negra. E eu fiz questão de colocar isso daí, porque esses dias atrás nós tivemos, né, um grande debate, eu entendo de um modo até valoroso nas redes sociais, acredito que motivado pela participação do Babu Santana no Big Brother, se o termo correto era preto ou negro. Sinceramente, para mim, tanto faz. Mas eu me declaro mulher negra porque eu entendo que o movimento negro brasileiro, ele ressignificou essa palavra. Então, negro, para mim, significa você assumir as suas origens, você assumir o seu cabelo, o seu modo de se vestir, você ter conhecimento da sua história e você ter orgulho disso. Então, eu me declaro mulher negra. Mas durante essa live, quando eu usar a palavra negra ou negro, eu estarei identificando a classificação que o IBGE utiliza. Para o IBGE, negro é a somatória de todas as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, ok? Pode passar. Então, vamos lá. Quando a gente fala em erradicação da pobreza, querendo ou não, a gente passa pela questão racial. Por quê? Vocês estão vendo aí que eu coloquei essa charge, baseada num estudo que os pobres demorarão 9 gerações para poder sair do seu estado de pobreza. Se vocês forem, ainda se tiver alunos aqui assistindo, tem o SIS, que é o Sistema de Indicadores Sociais, que é uma pesquisa que o IBGE faz há 40 anos, que é muito completa, porque ela avalia a questão econômica do Brasil e a inserção no mercado de trabalho. E dentro dessa pesquisa, ele vai fazendo recortes sociais, por média de rendimento, idade. Então, é algo muito completo para você fazer uma análise.
Então, esses dados eu tirei de lá, onde nós temos quase 14 milhões de pessoas na pobreza. Os negros são 75% dos mais pobres, gente, isso é muita gente. E os brancos são 70% entre os mais ricos. Isso também é muita gente. E a pobreza, nós sabemos o que ela causa. Morte de crianças por desnutrição, fome. Nós temos também, ainda, que apareceu recentemente, devido à Covid, pessoas sem o mínimo para poder sobreviver. E, por mais incrível que pareça, nós temos 25% da população brasileira vivendo com até R$420 por mês. São R$420 por mês. Como eu digo, um escraviário do IFES recebe mais. Mas tem família que tem somente essa renda para poder sobreviver, né? E aí, no critério do Bolsa Família, nós temos pobreza e extrema pobreza. A extrema pobreza para o Bolsa Família são pessoas que vivem com até R$89 por pessoa. E ele considera pobreza os que vivem com 178, se não me engano. E esses valores mudam de países para países, porque depende de políticas sociais. Então, e quando a gente fala em questão de pobreza, como vocês viram aí, a gente está falando dos negros. E avaliando nessa pesquisa, você pode ver que os negros estão fazendo serviços na agropecuária, na construção civil e em serviços domésticos. Nós somos mais de 60% nessas profissões. E isso aí que vem desde um pensamento que vem desde o período colonial, que é o quê? O negro é bom para serviço que não precisa pensar, porque era assim que nos tratavam. Nós somos ótimos para serviços físicos, força física. Agora, para usar inteligência, o negro não é capacitado. Isso vocês podem procurar. Nós temos relatos em livros. Vocês podem se informar. Então, quando chega isso, nós temos vamos dizer assim, essa constatação que a pesquisa nos traz, além de que nós trabalharmos, nós porque eu estou falando no geral, tá, gente? Me incluído como mulher negra. Quando a gente se encontra nessas posições, trabalhando nesse tipo de trabalho, que requer mais força, eles também são os que menos valorizam, são os que menos pagam. E a partir do momento que eu menos recebo, e a pobreza vai se perpetuando. É lógico que no Brasil nós tivemos melhora, isso é fato, mas nós ainda temos índices muito altos de pobreza. E como que a gente pode ter ações para contribuir para sair dessa situação? Pode passar. Vamos lá. Eu até trouxe essa fotinho aí, do Ateliê Xongani. Quem quiser pode segui-la, porque ela é uma influencer negra. Ela fala de vários assuntos, ela tem canal no YouTube, então ela é bem legal. Essa daí é a foto dela com a mãe, porque eu acredito que as ações básicas para a gente sair dessa situação de pobreza é que
as pessoas devem ter direito à propriedade. Quando eu falo propriedade, mesmo nós sabemos que a história, os negros, quando foram libertos, né, nós tivemos a lei de terras, que só não deixava mais você ser dono da terra pelo seu trabalho, apenas pela compra e venda. Então, se os negros foram libertos, sem emprego, sem trabalho, sem condições, sem moradia, seria muito difícil ter dinheiro para comprar terra. Então, isso se perpetua até hoje. Então, nós temos muitas famílias que não têm uma moradia digna. O que aconteceu com a Covid-19? Pediu-se para as pessoas ficarem em casa. Aí, o Brasil se assustou porque as pessoas não tinham casa para ficar. Ou as casas que as pessoas tinham não comportavam a quantidade de pessoas para manter isolamento social. Porque ficava 10 pessoas num quarto só, como é que faz? Então, o direito à moradia, estímulo ao mercado de consumo local, porque isso também vai ter que ser adotado, acredito, para todas as pessoas, que a partir do momento que a gente está passando por essa demanda negativa na economia, a gente vai ter que dar moral para os nossos pequenos produtores. Vai ser o quê? Aquele dono da vendinha do seu bairro, o supermercado do seu bairro, a loja da sua cidade, comprar dessas pessoas para poder ativar novamente a nossa economia, porque isso vai gerar imposto para a nossa cidade. Então, estimular o mercado de consumo local, você pode auxiliar na geração de empregos. Muitas pessoas perderam seus empregos recentemente. Então, a gente tem que voltar a consumir do nosso mercado local para que possam gerar mais empregos. Fora isso, a gente também quando você consome da sua costureira, do seu bairro, você está ajudando ao empreendedorismo. E aqui eu trago, assim, falando sobre o movimento Black Money e do empreendedorismo negro. Os negros empreendem muito no Brasil, mas não tem tanto retorno, porque eles têm dificuldade de conseguir acesso a financiamentos, né, empréstimos. Eles têm mais dificuldade disso e eles vivem na informalidade. E outra vez, acionando a Covid, um dado que ela trouxe, que isso foi bastante mostrado na cobertura jornalística do Brasil, ela deu cara e nome aos invisíveis da nossa economia. A partir do momento que teve o auxílio emergencial, as pessoas tiveram que sair de casa, né? Muitas porque o reflexo que não tinha internet para resolver a solicitação do auxílio em casa, então precisava ir ao banco. Com isso, tivemos filas e filas quilométricas. Então, essas pessoas invisíveis, o Brasil pôde ver, né? E ali ficou... E toda vez, eu não sei se é uma mania minha, toda vez que eu prestava concurso público, eu sempre contava quantos negros tinha na sala disputando comigo, muitas vezes era só eu. E quando eu via as reportagens, eu tentava visualmente classificar as pessoas entre negros e brancos, e a maioria era negra. Então, a Covid também trouxe visibilidade para essas coisas. E a Covid também trouxe uma outra ação que auxilia na redução da pobreza, que é o maior acesso a serviços básicos. Serviços básicos como água, luz, saneamento, educação, moradia, internet. O que aconteceu? Com a Covid, as escolas fecharam, os alunos estão em casa. Para poder ter atividade, a gente está se utilizando de ferramentas que utilizam tecnologia. E aí descobriu-se que as pessoas não têm acesso à internet.
A Covid, uma das suas prevenções é lavar a mão. Lavar a mão com água e sabão. Você utiliza o álcool em gel quando você não tem acesso a água e sabão. Mas a água e sabão até então resolveria. Aí descobri-se que as pessoas não têm água encanada. E isso é uma realidade, porque quando a gente pensa Colatina, a Colatina não tem isso, né? Colatina, tá todo mundo saindo, os níveis estão elevados de contaminação, Colatina tá tudo tranquilo. Mas quando você pensa em Brasil, porque esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis é uma coisa mundial, a Agenda 2030. Foi pensado para todos os países, né? E cada país fez a sua adaptação nas metas de acordo com a sua realidade. Então, quando você pensa que ainda temos cidades com bairros sem saneamento básico, e eu não estou falando aqui, gente, de tratamento de esgoto, não. Eu estou falando só da canalização. Então, nós ainda não temos. Nós vimos que as pessoas não têm água, né? Que teve que se fazer várias doações de álcool em gel, porque não tinha água. Então, isso é uma realidade. Então, como você quer ter desenvolvimento sustentável, se as famílias ainda não têm moradia de qualidade, água, não temos internet, isso ainda fica muito difícil. Pode passar, Fabrício. Um outro objetivo é o objetivo 10, que é a redução das desigualdades. Não tem como você falar de redução das desigualdades sem você falar da questão racial. Não tem como. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Os negros são 56% da população brasileira. Então, nós somos maioria. Então, como maioria, não tem como fugir da redução das desigualdades. As desigualdades estão crescendo entre os países. Isso ficou claro também com a Covid, porque enquanto os brasileiros recebiam auxílio de R$600 e 1.200 para as mães solos, o Trump pagou muito mais e outros países também pagaram muito mais. Desigualdades gera segregação e conflitos. Nós temos lá o caso do George Floyd. A gente tem permanente um sentimento de injustiça, né? Que o outro consegue, eu não consigo, né? Parece que tem algo que impede. Violência, desigualdade gera violência, né? Prejudica o crescimento econômico. O Brasil é o 7º país mais desigual no mundo. Tem um índice de Gini, se eu não me engano, não sei se a pronúncia é essa, que ele faz essa medição, viu? O Brasil figura entre os 7 países mais desiguais. E para isso, a gente precisa de políticas públicas. As políticas públicas é um conjunto de programas ou ações do Estado para assegurar direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou determinado segmento. Então, nós temos políticas públicas voltadas para os negros e temos políticas públicas para o geral. Então, eu vou citar um nome aqui de algumas que vocês até já conhecem. Nós temos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, porque se as pessoas não sabem, os negros, eles têm comorbidades típicas da raça, que é diabetes, que está ligado à erradicação da pobreza e à desigualdade, porque está ligado à má alimentação. E diabetes causa cegueira. E também nós temos anemia falciforme e nós temos também pressão alta. Então, tem uma política nacional, que é de implantação municipal,
Então, às vezes, se você fizer uma pesquisa sobre isso, talvez nem esteja sendo aplicado nos municípios, mas os prefeitos têm responsabilidade. Então, tem essa política nacional. Tem, que não é só para os negros, aí abarca a questão das desigualdades de renda, que são para os pobres, o Minha Casa Minha Vida. Nós temos uma que faz bastante sucesso e é elogiada pelos países vizinhos, que é o Bolsa Família, né? Temos o ProUni, que financia bolsas de estudo em faculdades particulares. Nós temos a Bolsa Permanência, para quem não sabe, a Bolsa Permanência são apenas para alunos de universidades que se autodeclaram, não, porque o processo de reconhecimento de um quilombola e um indígena é bem diferente do processo de declaração de um negro. Então, os alunos que são quilombolas e indígenas, eles têm uma bolsa de permanência para que eles consigam terminar seus cursos universitários. Nós temos o FIES, que é o financiamento, e eu trago que, talvez de uma outra perspectiva, talvez seja uma política pública, mas são leis que foram aprovadas em benefício, ou vamos dizer assim, como se fosse um pagamento, eu entendo, um ressarcimento pela questão da escravidão, que são a Lei 10.639 de 2003, que ela obriga as instituições de ensino, do ensino fundamental, médio e também superior, para poder inserirem em seus currículos a história e cultura da população negra. Então, quando o seu professor de matemática vai te ensinar a fazer uma leitura de gráfico, por que ele não pega, então, esses índices que eu estou passando aqui, que são separados entre cor e raça, e já une com a história negra, como a gente está fazendo aqui? Quando a sua professora de geografia vai falar sobre algo referente à geografia, ela pode falar lá da África. Quando a sua professora de português for ensinar a interpretação de texto, ela pode pegar algum livro, algum poema de um escritor negro. Então, são essas coisas que podem ser inseridas, lógico, além da questão da história, mesmo na disciplina de história, para poder informar as pessoas sobre a nossa verdadeira história. Porque talvez vocês são mais jovens, mas eu fui educada ainda com aquilo que os negros eram escravos e depois foram libertos e pronto. Todo mundo viveu feliz para sempre. E que a gente sabe que não é. Nós também temos a Lei 12.711, que todo mundo conhece como a Lei de Cotas para ingresso dos alunos nas universidades, nas instituições federais de ensino. E nós também temos a Lei 12.990, de 2014, que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos. E também temos a Lei KO de 1989, que tipificou o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Ok? E sobre a Covid-19 que eu coloquei aí, sobre os negros morrem mais, eu indico para vocês uma pesquisa que o professor Gustavo Ford, da UFES, fez em maio. Estava no começo ainda das sanções, da pandemia, das regras, e lá ele já indicava que quem estava morrendo mais eram os corpos negros. Os negros estavam morrendo mais. Sobre isso, essa situação continua, nós estamos morrendo mais, e nós ainda temos as subnotificações, e também temos que não é feito, quando é identificado as pessoas que
que estão sendo contaminadas e as que estão falecendo, não é feito recorte racial. Então, podemos ter números bem maiores. E a solução indicada para a redução das desigualdades não adianta. No Brasil, ela tem que passar pela questão do racismo. Porque o nosso racismo aqui, ele impede a busca por direitos básicos. O racismo faz isso. O racismo adoece. E como o nosso racismo aqui é diferente do racismo dos Estados Unidos, que muita gente ficou questionando, né? Falando que aqui a gente era pacato. O nosso racismo aqui é um racismo de marca. É o tom da nossa pele que vai indicar o tanto que a gente vai sofrer, vamos dizer assim. Lá nos Estados Unidos, não. É um racismo de origem. Lá vale o que muita gente tenta utilizar como desculpa nas cotas. Ah, mas meu avô é preto. Meu tataravô é negro. Isso vale nos Estados Unidos, que a partir do momento que você tem uma pessoa, seu avô é negro, você é considerado negro, apesar do seu tom de pele. No Brasil, não. O que manda é você, o seu tom de pele, as suas características, o seu fenótipo negro. E também questões de gênero, e aqui eu faço um adendo para as mulheres negras, porque a mulher, a gente sabe que historicamente ela já ganha menos que o homem, ela tem dupla jornada, ela tem questões pessoais que fazem com que a questão de gênero também devesse ser mais cuidada. E, comparativamente, a mulher branca, ela já ganha menos que o homem branco. E a mulher negra, ela ganha menos que o homem branco, a mulher branca e o homem negro. Ela é a que menos ganha. Então, como aqui a tributação de impostos no Brasil é feita em cima do consumo e salário, e muitas vezes essas mulheres negras são chefes de família, fica muito difícil reduzir a desigualdade. Porque aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, os impostos estão em cima do patrimônio e da renda. Aqui no Brasil é consumo e salário. Eu já ganho pouco. Eu tenho que consumir o suficiente para sustentar a minha família, porque eu tenho muitos filhos. Eu não tenho marido, né? Eu assumi a educação da minha casa. Então, para mim, pagar imposto em cima de 1 litro de leite, R$2, vamos supor, é muito para mim, porque R$2, na minha situação, eu posso investir em outra coisa. Só que para quem tem patrimônio e renda superior, R$2 pode ser nada, né? Então, comparativamente, a mulher negra é a que mais sofre. Violência também, temos muito. Então, eu acredito que, resolvendo a questão do racismo, gênero e tributação de impostos, a questão da desigualdade venha realmente a reduzir. Ok? Pode passar, Fabrício. E aí, nós temos o terceiro objetivo, que é o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. E aí, eu já trago aí para vocês, João Pedro e Guilherme, porque eu acho que a paz é pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. E eles também perpassam a questão das instituições eficazes, porque eles foram mortos pela polícia, né? João Pedro, acho que quase todo mundo acompanhou, porque foi um caso bem chocante, foi perto, acredito, lá do George Floyd, que ele estava na casa com os primos e a polícia, numa perseguição ao bandido, metralhou a casa e ele foi morto. Guilherme saiu de casa, teve um roubo ao lado da casa da avó. Ele estava em casa, um ex-policial que trabalhava como segurança desse local que foi assaltado,
pegou ele, torturou e matou. Então, se você olhar, João Pedro e Guilherme são negros. E aqui eu faço um adendo que a juventude negra está sendo morta. Nossos jovens, eles necessitam de ações em educação, esporte, lazer. Se nós somos 56% da população, olha, quase 76% das vítimas são negras. É muita gente que está morrendo. E 66% das mulheres que foram assassinadas também são negras. Então, quando você fala de paz, você fala de instituições eficazes e você fala de justiça, aí você traz à tona aquilo que... eu acho que está até no nosso dia a dia, né? A justiça é para uns, não é para todos. Mas a justiça deveria ser igual para todo mundo, né? Reduzir a violência e mortalidade, violência contra a mulher, e novamente eu trago a mulher negra, mortalidade das crianças, aí eu volto no nosso objetivo primeiro lá, que era a erradicação da pobreza, que causa fome e mortalidade. Nós temos o quê? Tráfico, abuso infantil e de mulheres, exploração da criança. Ainda temos, gente, no Brasil, aquilo que, quando eu era criança, tinha muito disso. Você pegar uma criança, uma menina, para ser a sua empregada doméstica. E, geralmente, essa menina é negra. Isso ainda continua. Isso ainda continua. E, simbolicamente, a primeira vítima do Covid no Brasil foi uma empregada doméstica negra, que, teoricamente, pegou o vírus da sua patroa, que tinha vindo de férias do exterior. Olha só. E aí, quando a gente fala disso, temos também a questão da corrupção. Corrupção no Brasil é uma coisa endêmica, né? E aí continuamos na desigualdade, que causa pobreza, pobreza causa conflito, conflito aumenta a violência e os crimes, e isso afeta a economia. Por que afeta a economia? Porque afeta o preço de bens e serviços. Porque o que os bandidos fazem? Destroem calçamento de ruas, eles pegam os caminhões de transporte de comida, né? E aí o Estado tem que estar sempre alocando dinheiro para poder lidar com as consequências da violência. E aí a gente fica nisso, nessa roda. E aí eu trago para vocês outra coisa. Se nós somos 56% de negros e a instituição tem que ser eficaz, cadê a nossa representatividade nas instituições públicas? Cadê os 56% de servidores negros do IFES? Cadê? Cadê no Tribunal de Justiça? Cadê lá no Supremo? Ou cadê no Congresso? Cadê? Não tem, gente. Até na não tem. Política local também, né? Sim, a política local também. Se nós somos a maioria, cadê a nossa representatividade? Porque se as instituições fossem eficazes, a gente estaria lá representado. Mas não é isso que acontece. Sabe por que isso não acontece? Pode passar, Fabrício. Eu trouxe isso daqui para conhecimento de vocês. Assim como nós temos a Agenda 2030, nós também estamos na década internacional do Afrodescendentes, que começou de 2015 e vai até 2024. E a dinâmica é quase a mesma. Ela está trabalhando com 3 temas: reconhecimento, justiça e desenvolvimento.
E também traçou algumas metas, assim como fez a Agenda 2030, traçando direito à igualdade, acesso à justiça, direito à educação, emprego, saúde, moradia e direito ao desenvolvimento e medidas contra a pobreza, que é justamente o que a Agenda 2030 está propondo. E olha só, isso daí foi proposto em 2015, já tem 5 anos. Aí vem a Agenda 2030 e propõe a mesma coisa, para vocês verem a dificuldade que é para lidar com isso. 5 anos se passou, se você for ver isso daí, isso eu só peguei algumas coisas. É lógico que tinha muito mais coisas sendo proposta para que o negro seja reconhecido, tenha justiça e desenvolvimento. Para vocês verem como é difícil. Pode passar. E aí, para poder fechar, eu trago para vocês o que eu acho que é a causa de tudo isso que eu falei aqui. Os 5 anos que já se passaram da década internacional de afrodescendentes, que propôs as ações e não conseguiu, da dificuldade da Agenda 2030, que está propondo erradicação da pobreza, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes. Para mim, isso tudo passa pelo racismo estrutural. O racismo estrutural é uma opressão assim sistêmica. É um sistema de dominação que ele tem tentáculos na justiça, na economia, na política. E ele independe de nós. Não adianta você ser antirracista. O racismo estrutural está posto. Como o Jeff Silabi, que está participando do coletivo, comentou aí, né? O problema é estrutural. É estrutural. E o racismo estrutural, ele é diferente do racismo individual, no qual você faz uma ação direta racista com alguém. O racismo estrutural, ele acontece quando você tem uma novela na Globo, que é feita em Salvador e não tem preto. Ou tem uma novela na Globo e que os pretos são o pessoal que está na cozinha, não é assim? Está na cozinha, é a empregada doméstica, né? Ou quando tem uma novela, alguma coisa, que o negro, ele é o bandido. Então, ele é sempre associado a algo ruim. Acontece o racismo estrutural quando você está num restaurante chique e ou os negros estão na cozinha, eles são cozinheiros, ou eles são o garçom para poder te servir, porque a maioria é branca. Ou quando ele tem condições de estar num lugar de status, as pessoas olham para ele como se o lugar dele não fosse ali. Este lugar não te pertence. Porque o normal é a branquitude. Então, o racismo estrutural, ele normaliza as ações racistas cotidianas. O normal é ser branco e tudo que diz respeito aos brancos. Esse é o normal. Até nós, negros, às vezes, nos questionamos, porque a nossa educação foi nesse sentido. Então, a gente está acostumado. Aí faz isso com que você, negro, questione a sua capacidade. Porque eu tenho o currículo correto, a capacidade, e mesmo assim eu não consigo a vaga naquele emprego? Por causa da minha cor. Por causa da minha cor. O constrangimento faz parte da dinâmica cotidiana, e aqui eu quero dizer que qualquer tipo de racismo, porque a partir do racismo estrutural deriva vários outros, como o racismo institucional, que são nas instituições públicas, o racismo ambiental, né, que discriminação racial nas políticas ambientais, e aí eu coloco o pessoal das matrizes africanas. Nós temos o racismo religioso, que no Rio de Janeiro nós tivemos vários centros sendo destruídos. Nós temos o racismo recreativo nos estádios. Nós temos o racismo velado, que é aquele que as pessoas fingem
né, que não está fazendo e a gente finge que não está sofrendo. Então, ele constitui de ações inconscientes que independem da nossa vontade. E ele é naturalizado, aquilo que eu falei, ele já está ali nas entranhas da nossa sociedade. As pessoas dão como normal o encarceramento negro, é normal, as pessoas não questionam mais porque os negros estão perto. Jovens negros sendo mortos, virou normal. É normal em espaços de poder ter apenas brancos. Questione quais são os espaços de poder que você tem acesso, seja pela televisão, seja na instituição que você estuda. Quem manda, quem tem o poder? Eles são brancos. Você pode fazer uma pesquisa visual, eles são brancos. E aí, esse racismo estrutural, ele constitui as nossas relações. Pode passar, Fabrício. Eu acho que talvez não vai dar para vocês lerem aí, mas eu adorei esse meme do Chris Rock. Quem não sabe, o Chris Rock, ele é o autor do Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris, na verdade, é baseado na história de vida dele. Ele é o Chris. Então, ele fala assim, meu bairro tem centenas de casas e só 4 pessoas pretas. Eu, Mary, Jay-Z e Ed Murphy. Quem conhece Jay-Z rap, Ed Murphy, ator, Mary eu não sei quem é, mas deve ser negra. Sabe o que o branco que mora na casa ao lado da minha faz da vida? É a porra de um dentista. O cara preto tem que voar para alcançar algo que o cara branco chega andando. Não é desmerecendo a profissão de dentista, mas você viu que ele teve que virar astro de Hollywood para poder morar do lado de uma pessoa que foi dentista. O tanto que a gente tem que fazer. Então, quando sua mãe te fala que você tem que fazer o dobro para conseguir sucesso, isso é verdade, você tem que fazer o dobro, porque parece que a gente está provando para a gente, tem que provar para a sociedade que você é capaz. A gente está sempre provando que nós somos capazes, porque as pessoas duvidam. E aí, pode passar, Fabrício. E aí, finalizando, desenvolvimento sustentável, a meu ver, não se faz sem igualdade racial. Porque a desigualdade racial, ela traz pobreza, ela tem falta de acesso a direitos básicos. Eu estou falando de direitos básicos. Então, eu acredito que tudo passa pelo racismo. Passando pelo racismo, eu indico para vocês como leitura, tem apenas 54 páginas, é uma leitura deliciosa, o Pequeno Manual Antirracista, que está em primeiro lugar dos livros de não ficção vendidos no Brasil, de Jamila Ribeiro, uma estudiosa, professora negra. Procurem ela tem Instagram e no site, no canal do YouTube. E aí eu deixo para reflexão para vocês que estão assistindo. Quem é você na luta antirracista? Porque para o negro ter gozar dos seus direitos básicos, precisa superar essa questão do racismo. E enquanto tivermos racismo, não vamos ter desenvolvimento sustentável. Quem é você nessa luta? Obrigada. Só isso, Fabrício. Só isso? Só isso aí é um ponto de partida e tanto, né, para quem quiser mudar essa realidade. Tivemos poucas perguntas, mas alguns comentários preciosos. Primeiro, agradecimentos ao Alessandro Fernandes, o maridão, né? Está prestigiando. Agradecemos por ele estar aí. O pessoal do IABI, do campus Itapina, também está marcando presença. Obrigado por assistir, pessoal do IABI de Itapina. O Vini Tamanini ratificou o que você disse lá para trás, né? Falando que realmente Colatina tem um problema muito sério de saneamento, ele tem conhecidos que passam por isso, e quem acompanha telejornais vê essa realidade. A Marisol Neves, ela fez um depoimento bem interessante. Olha o que ela colocou no chat. Hoje eu, como negra, tenho medo de engravidar, porque eu não tenho uma segurança no meu país.
Comentário bem forte, Sim. né? Enquanto eu faço esses comentários, pessoal, e a Rosane comenta, aproveite esses poucos minutos que restam da live para fazer uma pergunta, alguma abordagem que vocês queiram. Rislane Rosa é o quê? Sua irmã? Todos que estão na live são parentes, Fabrício, eu te falei. A Marisol também é parente. Ah, é? Família de preto é assim. Onde a gente vai, leva a galera junto. É isso aí, família unida, é assim que a gente tem que ser. Uma pergunta que... Olha só, a professora Ana Lúcia está comentando, sou alguém invisível com toda a disponibilidade afetiva. A Isabel Inácio está fazendo um comentário, palestra surpreendente, foi lindo, muito obrigada. E antes de eu continuar com os agradecimentos, eu tenho uma pergunta. Como que os brancos podem ajudar mais os negros nessa questão da igualdade? Como que a gente pode participar? Eu acredito sempre... O coletivo negro, por exemplo, está aberto para os brancos, não é? Sim, eu acredito sempre na educação. Então, eu acredito que os brancos, se eles querem se engajar nessa luta antirracista, primeiro é se educar, se informando. Então, se quiser participar do nosso coletivo, ele é aberto, né, para qualquer aluno do IFES, fora do IFES também. E eu acho assim, nesse manual da Djamila, ela tem vários, é um manual mesmo, ensinando o que você... Mas para quem está começando agora, eu sugiro você assistir vídeos dessas pessoas que eu indiquei aqui, para você começar a entender por que aquele seu colega, ele não está se fazendo de vítima. É a situação posta dele na sociedade. As coisas para ele serão difíceis, porque a cor da pele dele vai impedi-lo de ter acesso a coisas que um branco vai ter mais fácil. Olha só, para o negro chegar no IFES foi preciso uma política de cotas. E as pessoas não entendem e criticam os alunos cotistas, e eu fico pé da vida com isso, porque para o movimento negro, que isso foi uma luta do movimento negro, não era esse tipo de cota, a gente queria cota racial e foi uma cota social, porque se você ver, tem várias divisões, então é uma cota social e teoricamente você está disputando vaga com pessoas que tiveram a mesma condições de igualdade com você, porque não dá para você disputar uma vaga com alguém que estudou em escola particular, que não tem que chegar em casa e ir trabalhar, que não tem que mudar para a noite porque a renda em casa caiu, o pai foi mandado embora e o filho tem que começar a trabalhar. Então, essas condições fazem com que as coisas sejam difíceis para os negros. E aproveitando que eu esqueci, que meu filho me lembrou de sair, eu sugiro que vocês ouçam Racionais MC. Tem uma letra da música que quando o Mano Brown começa a recitar, ele fala justamente isso. Eu acho que é a vida do destino da vida. Perguntei 1000 vezes e esqueci. Mas ele fala justamente isso. Quando a sua mãe diz que para você as coisas vão ser 2 vezes mais difíceis, acredite que será. Então, eu já tenho 44 anos, eu estou afirmando. Vai ser sim, tá? Quem está começando agora, sinto em dizer. Mas eu acho que a primeira coisa é educação e informação. E informação, eu digo para seguir, agora que é tudo youtuber, essas coisas, eu falo para seguir youtubers negros. Porque só um negro sabe falar da dor que te convém. A questão da história, professores renomados, tudo vocês podem, o professor Silvio Almeida aí, que eu postei a carinha do livro, Racismo Estrutural, ele tem um videozinho de 10 minutos, que é excelente, ele resume ali o que é racismo estrutural, Djamila também, vocês podem começar por esses daí, com vídeos pequenos, que vocês vão entender bastante, e vai abrir. E nos procurar lá no IFES, né? Excelente, inclusive vamos colocar depois os dados de contato do Coletivo Negro, para quem quiser saber mais informações e abraçar essa causa independente da sua cor. O Jeff Silva fez um comentário ali em cima. Ó. O que você acha que teria que ser feito, apesar
para a mudança de comportamento da sociedade, da questão do tratamento do tema discutido hoje? Eu acho, assim, que nós precisamos de vozes. Porque o negro tem dificuldade em se fazer ouvir, porque as pessoas associam vitimismo, mimimi, essas coisas. Então, nós necessitamos dos brancos, porque a luta antirracista não é um problema só do negro, é um problema dos brancos também. Então, nós precisamos de brancos que tenham voz, que se unam a nós, para que as pessoas não entendem. Por exemplo, se eu coloco trança no meu cabelo, para eu sair na rua em Colatina, eu sou alvo de olhares maliciosos. Mas se na novela da Globo tiver uma atriz com cabelo de trança, isso fica naturalizado por causa do racismo estrutural. Se ela está usando, é uma coisa boa. Então, essas ações nos ajudam, que é o lance da representatividade. Eu não tive representatividade na minha adolescência. Hoje as pessoas têm, minha filha tem. Andar com cabelo assim, como é o meu cabelo natural, não causa mais tanto espanto. Até há uns 5 anos atrás, a gente não tinha produto de maquiagem, a gente não tinha shampoo, creme para cabelos crespos. Por quê? Todo mundo achava normal ter só maquiagem para pele branca e para cabelo liso. Era normal, é isso que é o racismo estrutural. Ele está no nosso cotidiano. Mas não é normal. O meu cabelo tem uma estrutura diferente, eu preciso de produtos diferentes. O meu tom de pele, eu preciso de uma tonalidade que se adapte ao meu tom de pele. Só que era normal ter. Então, essas coisas assim, eu acho que a gente precisa se unir, independente da cor, da raça. Se bem que raça é um problema criado pelos negros, pelos brancos, mas diz respeito somente aos negros, né? Branco não tem raça. Se vocês repararem, branco não conversa sobre raça. Esse problema não existe para ele. Raça existe para os negros. A gente se unir para poder ter vozes mais. Então, é importante, em relação ao IFES, que os diretores deem força para os NEABIs, para coletivos, para ações propostas pelo núcleo, pelo coletivo, porque isso empodera no momento, no sentido que a gente pode se agrupar sem preocupação, a gente pode debater livremente de temas que nos afligem, que a gente não vai sofrer sanção, perseguição, esse tipo de coisa. Então, isso, assim, é um pontapé inicial, que eu acho. Muito bem. Essa live vai cair dentro de menos de 1 minuto e meio, então se cair, pessoal, podem voltar para a Rosane e eu nos despedirmos e vamos partir para alguns comentários, como, por exemplo, da Ilauzina, nossa ex-professora, que trouxe uma contribuição de Angela Davis. Para ela, ser antirracista é reconhecer os seus privilégios de branco. A Rislaine traz um outro depoimento. Dentro do meu trabalho, não me ouvem. E olhe que sou professora, é difícil. E a D. Oliveira traz uma coisa mais chocante ainda. Olha só a história que ela conta pra gente. Outro dia eu ouvi um relato de uma mulher que foi para um hospital em trabalho de parto, chegou 1 hora e não aguentou a dor. Então ela ouviu da médica a seguinte informação: mulheres negras aguentam a dor. Isso é uma coisa, a violência obstétrica contra a mulher negra, porque a mulher negra foi criada para ser forte, para aguentar tudo, para não chorar. Então, realmente, tem pesquisa sobre isso, artigos sobre isso, falando sobre a violência da mulher negra na hora do parto. Então,